Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Continuando a série Quem pode ser um perito judicial, nós vamos falar hoje sobre o perito em economia. Você sabia? Exatamente. O perito economista, ele pode ser muito utilizado na área da perícia e da ciência forense. Por quê? Explico por quê. Eu mesmo já encontrei casos que eu identifiquei a necessidade de um perito economista. Vou dizer o caso que eu trabalhei e que eu identifiquei. Bom, primeiro a gente tem que partir da premissa que o CPC diz que o perito ele tem que ser especializado no objeto da perícia. Então, imagina eu sou especialista em computação forense. Fui nomeado para analisar um sobrepreço de equipamentos informáticos. Tá? Fui lá, fiz toda a análise de sobrepreço, como? Utilizando uma OIT, eu acho que é OIT, uma norma que especifica como deve ser feita a análise de sobrepreço de empresas públicas. Utilizei também duas leis que regulamentam a análise de sobrepreço. Porém, sobrepreço só existe na área pública. Então eu tive que adaptar para a área privada. Como que eu fiz essa adaptação? Eu fiz algumas correções que quando tinha exigências públicas, né? Porque existem, na área pública, por exemplo, existem limites de valores mínimos e máximos. Na área privada, não. Na área privada não existe um mínimo e um máximo. Existe o maior valor e o menor valor e o valor mediano, né? Então, algumas adaptações você tem que fazer e deixar a cargo do juiz julgar se você utilizou a forma correta, tá? Bom, então eu fui chamado para fazer essa análise. O que eu fiz? Eu levantei todos os equipamentos que foram comprados por licitação. A licitação dizia que só uma empresa participou. A alegação era de que o edital foi criado especificamente para atender aquela empresa e para afastar as outras empresas que não conseguiram cumprir as exigências daquele edital. O que aconteceu? Entrou só essa empresa vendeu e eu consegui identificar alguns sobrepreços, tá? Como? Eu pedi para a empresa apresentar todas as notas fiscais que ela emitiu na época dos fatos, ela juntou nos autos e então eu fui buscar também algumas notas fiscais de outras empresas de informática da região que venderam produtos iguais, idênticos ou próximos àquele. O que aconteceu? A média da diferença chegou a dar mais de 60%. Quer dizer, foi considerável o valor de aumento nos preços, né? Agora, caracterizar o sobrepreço e o superfaturamento é com o juiz. Eu só identifico, olha, existe um indício de sobrepreço e indício de superfaturamento. Determinar se houve ou não é o juiz, entendeu? Eu não sou competente, eu não me entendo competente para determinar isso. Agora, um dos quesitos da requerida é que eu analisasse fizesse uma análise mercadológica de quedamento de preço. O que é isso? Ele perguntou qual que era o percentual de queda de preço de equipamentos de informática de um mês para o outro, ou se não de 3 meses ou de 6 meses, né? Para tentar caracterizar que quando ele comprou o equipamento, ele era bem mais caro. E quando ele vendeu, e quando a gente fez o levantamento, era bem mais barato. Mas não tinha como ele alegar isso, porque eu busquei notas fiscais emitidas na mesma época. Eu comparei as notas fiscais que eles emitiram para a prefeitura
E eu comparei com notas fiscais de outras empresas ou deles mesmos para outras empresas com valores bem mais baratos. Quer dizer, pareceu que eles mesmos aumentaram o preço para vender para a prefeitura. Então isso caracterizou o sobrepreço. Agora, eu apresentei o laudo, depois eles vieram com essa... E especifiquei que não era necessário fazer essa análise de quedamento de preço, porque, primeiro, o custo de uma análise dessa seria muito alto. Por quê? Porque precisa de um economista, o perito engenheiro, computacional forense, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, no meu caso, de controle e automação. Eu não sou competente para fazer análise de quedamento de preço. A não ser que eu faça só um parecer, mas não é isso que eles querem, né? E um parecer seria derrubado com facilidade. Eles querem, ainda está em curso o processo, uma análise mercadológica de quedamento de preço de equipamentos de informática. Agora eu não sei para quê, porque não dá para fugir de que eles apresentaram notas fiscais para a prefeitura muito mais caras do que eles apresentaram para uma outra empresa que comprou deles naquela mesma época, no mesmo mês. Não tem como fugir dessa questão. Ah, porque eu apresentei como o edital exigia certificação ISO 9000 e não sei o que, então eu tive que vender o equipamento mais caro. Mas espera aí, esse mesmo equipamento que você vendeu para lá, que tem ISO e pouco, o ISO 9000 e pouco, você vendeu para outra empresa por valor mais baixo, meu Deus do céu. Então não tem como alegar que era por causa dessa questão da ISO. A ISO tem tanto para A quanto para B. Quando você vende para A tem ISO, quando você vende para B tem ISO. Porque quem tirou a licença ISO foi a empresa fornecedora. Então não tem o que dizer. Mas tá, eles contrapuseram o meu laudo dizendo que eu não fiz análise de quedamento. Eu, mais uma vez, repeti nos esclarecimentos, não há essa necessidade. E outra, essa questão é muito onerosa. Reclamaram de novo, segunda vez. Quer dizer, bom, tá bom, se vocês querem fazer análise de preço, essa questão de análise de preço não estava contida na proposta inicial. Se vocês quiserem e o juiz determinar, eu apresento uma proposta de honorários, trazendo agora um perito em economia, um perito economista, que vai fazer essa análise de quedamento de preço com competência de carteira, tá? Com conhecimento de causa, com proficiência, entendeu? E estamos nesse pé agora. Então, voltando ao tema, o perito economista, ele é muito importante na área da perícia. E se você é formado em economia e não sabia disso, pergunta aqui embaixo que a gente te instrui como você se cadastrar, como você se tornar um perito judicial e começar a ganhar dinheiro com perícia. E ajudar a solucionar casos judiciais, porque a própria perícia, a própria justiça tem dificuldade em encontrar peritos, entendeu? Porque também ser perito não é uma coisa fácil, gente. Se cadastrar é o menor dos problemas. Depois você tem que emitir proposta de honorários, que gastam aí um dia para você elaborar, porque você tem que ler laudas e laudas, um processo inteiro às vezes para elaborar uma proposta de honorários, porque tem todo um planejamento que você tem que fazer e considerar isso num valor, né? E depois tem toda a parte de elaboração de roteiro de perícia, porque uma hora você vai ter que fazer essa perícia, então você vai ter que elaborar um roteiro de perícia, então mais 2, 3, 4 dias, uma semana fazendo essa questão de roteiro de perícia. Tem agendamento da perícia com um mês de antecedência. Vai na perícia de campo, coleta dados, faltou dados, não encontrou, você tem que marcar uma outra perícia. Então assim, é custoso. E outra, entregou o laudo, não recebeu. Você vai pedir recebimento depois que se esvaírem os prazos de entrega de quesitos de complementação, né? Quesitos de esclarecimento, desculpa. Então pode ser que demore anos para você receber e isso desestimula muito os peritos, tá? Então a perícia...
maioria dos tribunais tem deficiência de peritos. E muitos que começam abandonam no meio do caminho. Então logo estão precisando de mais novos peritos. Então só eu mesmo que me mantenho nessa área há mais de 10 anos já. Não, tô brincando. Tem muitos colegas meus que estão na área aí, estão firme e forte também. Mas, então, você perito economista, já pensou em trabalhar para a justiça? Exatamente. Você se cadastra, é nomeado e começa a fazer análise de mercado. Aí você pode trabalhar tanto nessa questão de análise de quedamento de preço, análise de mercado para saber se o preço de alguém está assim superfaturado, né? Análise por exemplo, eu fui estudar numa faculdade e eu pensei, na matrícula lá dizia que eu tinha direito a um estudo de economia. Eu fui ver, estudei 6 meses para saber o que era, sei lá, não vi economia. Eu vi uma bobeira lá e qualquer coisa eu quero entrar na justiça. Quem vai ser chamado? O perito em economia. Então, o perito economista é muito importante e deve ser chamado, principalmente com o advento do CPC 2015, que diz: o perito tem que ser especialista no objeto da perícia. Então, nada melhor do que o graduado em economia, mestrado, basta ser graduado, tá? Se você tiver especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, melhor ainda. Mas daí eu duvido que você continue sendo perito, porque trabalhar para a justiça não é fácil, não. Ficar esperando honorários cair não é fácil, não. Boa vontade do pessoal pagador não é fácil, não. Digo ali o banco, porque às vezes o juiz ele emite o seu alvará e o banco demora para te pagar. Às vezes você tem que entrar no Banco Central reclamando do banco para ele te pagar. Não é fácil não, não é fácil não. Bom, pessoal, eu quis só trazer aqui um melzinho de quem pode ser um perito. O economista é um deles. Tem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, a gente responde. Não se esqueça de clicar lá no like, deixa um comentário que seja, compartilha aquele monte de coisa que o pessoal fala. Grande abraço e até a próxima.